Paz do Senhor Jesus, igreja. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, mais uma vez, dizendo sim ao chamado do Senhor em tudo aquilo que Ele pede para nós fazermos, amém? Então, eu queria pedir para você sentar neste momento. Queria também aí dizer a paz do Senhor Jesus para você que nos assiste nesta noite, neste culto. Eu creio que assim como Deus vem trabalhando na minha vida através dessa palavra, eu creio que Deus vai também entrar no seu coração e fazer aquilo que Ele deseja. Amém? Queria convidar você nesta noite, hoje é um culto de estudo, vamos ler um pouquinho, amém? Você que não é acostumado a ler a Bíblia, hoje vai folhear, amém? Então vamos comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 8. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque é o Senhor que direciona, Senhor, as palavras, Pai, para sair da nossa boca. Senhor, estou aqui, Senhor, como um instrumento Teu, Pai. Não sou nada, Senhor, sem Ti. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo, Senhor, do mover do Teu Espírito Santo, Pai. Para nesta noite, Senhor, trazer, Senhor, para o Teu povo uma palavra, Senhor, que edifique, uma palavra, Senhor, que traga mudança, transformação, Pai, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por este momento, porque o Senhor primeiro tratou comigo, e assim eu creio que o Senhor falará com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu procurei um tema, e o tema que Deus colocou no meu coração é a inconstância dos homens. A inconstância dos homens. E para a gente falar de inconstância dos homens, a gente tem que saber o que significa inconstância, né? A gente sabe que inconstância é a falta da constância, né? É a facilidade de mudar de opinião, né? Rapidamente. É a facilidade de mudar rapidamente de opinião. Isso é a inconstância. E a gente voltando para a palavra do Senhor aqui, eu vejo um homem que para mim foi um símbolo de inconstância na Bíblia. Um homem chamado Pedro. Pedro foi um homem inconstante. E nós vamos aprender isso na palavra do Senhor. Amém? Quem era Pedro? Pedro, filho de Jonas, irmão de André, era casado, ele era um pescador, ele era um líder, né, um grande líder ali, né, no seu comércio, né, como pescador, e também foi chamado por Deus para ser um dos seus discípulos. Este era Pedro. Pedro andava ali com Jesus, ele tinha ali experiências vividas com Jesus, né? E nós vamos falar um pouquinho a respeito de Pedro. Primeira inconstância que eu vejo na vida de Pedro é a inconstância da fé. Pedro foi inconstante na fé. E para isso eu queria abrir com vocês, vamos lá, o livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. E a palavra vai nos dizer: e logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo:
tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vindo o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Eu gosto muito desse trecho. Essa passagem acontece ali depois, logo após a multiplicação, dos pães e dos peixes. E Jesus ali obriga os discípulos a entrar ali no barco e atravessar para o outro lado. E enquanto ele se despedia ali da multidão que o cercava. E depois que ele se despediu, ele se retirou. Ele saiu dali de perto e se retirou para orar. E ali ele estava sozinho. E ele estava ali naquele momento sozinho orando, e o barco já estava lá no meio do mar. E quando veio a noite, veio um vento contrário. O mar começou a ficar agitado. As ondas, eu acredito que as ondas começaram a vir aquelas ondas altas, igual a gente vê em filmes. E eles começaram, eu creio que eles temeram ali naquele momento. E Jesus, vendo a situação deles ali naquele barco, Jesus olha e fala assim: não, eu vou ter que ir até eles. Eu vou ter que ir até eles. E Jesus prontamente vai ao encontro dos discípulos. E ele vai ao encontro ali daquele barco. E quando eles olham e veem Jesus andando sobre o mar, eles não acreditam ser Jesus de imediatamente. Eles acham ser um fantasma, um espírito. E eles começam a gritar de medo. Eles começam a gritar de medo. E aí, queridos, Jesus fala: não temas. Ei, sou eu que estou aqui. Vocês não me reconhecem, mas sou eu. Eu creio que estava tudo escuro, no meio da noite, no meio do mar. Eles estavam no meio do mar e eles não conseguiam enxergar direito. Eles estavam ali temorizados, mas Jesus falou: ei, sou eu estou aqui, não temas, não temas. Não tenho por que se preocupar, eu estou aqui. E Pedro prontamente, acho que é o primeiro ali, pega e fala: Jesus, se é tu mesmo, faz com que eu vá até a ti, faça que eu vá ter contigo. E Jesus só dá uma palavra: vem Pedro, vem. E ali começa a ser exercitada a fé de Pedro. Pedro começa a exercitar a sua fé. Pedro dá o primeiro passo, ele desce do barco. Pedro, ele desce do barco. Ali ele já demonstrou que ele tinha fé. Ele desceu do barco e diz que ele começou a andar. Ele começou a andar. Olha, a fé de Pedro estava ali avivada. E ele começou a andar. Mas de repente a palavra vai dizer que Pedro parou de olhar para o foco. Pedro começou a olhar para o lado. E começou a olhar para o vento, para o mar agitado. E começou a ficar com medo. E começou a submergir, começou a afundar, porque ele começou a olhar para as adversidades, ele começou a olhar para as circunstâncias, ele parou de olhar para o foco, e a fé de Pedro começou a diminuir. Aquela fé que ele deu o primeiro passo, saindo do barco, andando pelas águas, daqui a pouco aquela fé estava indo embora. Por um único motivo: porque ele parou de olhar para Jesus, porque ele parou de olhar para o foco e ele começou a olhar para as circunstâncias. Eu vejo a inconstância na vida de Pedro. Uma hora a fé dele estava lá em cima, outra hora a fé dele estava lá embaixo. Pedro era um homem inconstante na fé. Pedro mostrou-se inconstante. A palavra nos fala que Pedro se mostrou inconstante. Assim somos nós. Muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes nós estamos crendo na palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Nós estamos crendo na promessa. Deus liberou uma palavra. Eu creio que Deus já liberou uma palavra para você que está aqui nesta noite e para você que está nos assistindo. E nós estamos crendo,
crendo nessa palavra. Mas de repente parece que é só acontecer algo de diferente, algo para tirar o nosso foco, para tirar a nossa visão. Começa a afundar a nossa fé. Nós deixamos de acreditar em tudo aquilo que o Senhor falou. Nós deixamos de acreditar em tudo aquilo que um dia o Senhor prometeu. Colocamos as impossibilidades acima de tudo. Começamos a olhar com os olhos diferentes, com os olhos de medo, assim como Pedro. Começamos a olhar os ventos contrários, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, e achamos que nunca vai se cumprir aquilo que um dia Deus colocou no nosso coração. A nossa fé, ela tem que estar constante. Não podemos estar inconstante na fé. Temos que estar com a nossa fé firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nós vemos outro exemplo aqui, até mesmo a pandemia. Eu vejo que a pandemia serviu para mostrar os homens inconstantes. Porque até antes da pandemia, muitos estavam buscando, estavam ali, atrás, buscando a presença do Senhor, estando na casa do Senhor, com a sua fé avivada, mas veio a pandemia, parece que foi jogado um balde de água em cima da pessoa, ou um balde de gelo muitas vezes, a pessoa paralisou, a pessoa deixou de cultuar, a pessoa deixou de buscar, a pessoa deixou de orar, a sua fé foi embora. Que a pandemia não seja um motivo de deixar inconstante, queridos, mas que você possa continuar constante na presença do Senhor. Amém? Vamos continuar então. Eu vejo uma segunda inconstância aqui na vida de Pedro. A inconstância espiritual. Inconstância espiritual. Eu queria ler com vocês, ainda no livro de Mateus, capítulo 16. Só folhinha mais umas 2 folhinhas aí para frente. Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias. Outros diz ser profeta. Disse-lhe ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe e disse: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gostos das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Amém? Eu vejo aqui a inconstância espiritual de Pedro. Ora Pedro está sendo espiritual, ora Pedro está sendo carnal. Ora está sendo deixado levar pelo Espírito de Deus, ser usado pelo Espírito de Deus, aonde ele é revelado ali, através do Espírito, que ele é o Cristo, que Jesus é o Cristo. A própria palavra vai dizer, Jesus está dizendo: olha, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Ele está sendo ali usado por Deus para revelar quem é Jesus. Mas a mesma palavra vai dizer que ele também se deixa ser influenciado por Satanás.
porque Jesus já havia dito que ele deveria passar por tudo isso, ele deveria passar por sofrimento, ele deveria morrer, ressuscitar, mas Pedro vai repreender o que Jesus fala. E aí Jesus fala: apartai de mim, Satanás. Jesus não está repreendendo Pedro, está repreendendo Satanás, porque ele está sendo influenciado por Satanás. E aí eu vejo uma inconstância espiritual na vida do Pedro. Muitas vezes a gente vê para os nossos dias, quando uma pessoa, ela decide viver longe do pecado. A pessoa, ela decide viver longe do pecado, ela decide, né, ter uma vida espiritual constante, mas passa alguns, às vezes até minutos, às vezes dias, ela tem a sua vida espiritual conturbada novamente. Ela se deixa levar, se deixa ser influenciada e aí começa a cair no erro novamente. Às vezes ela quer ser liberta de um vício e ela tenta, ela vai ser cheia do Espírito, mas ela começa depois a ser inconstante, dando lugar ao diabo para que ele venha e agir através da vida dela. Então nós vemos aqui uma inconstância espiritual. Pedro está sendo espiritual, aonde ele tem a revelação de Deus, de quem é Jesus, e ao mesmo tempo ele está sendo carnal, quando ele fala, repreendendo Jesus. Então, se a gente colocar isso nas nossas vidas até mesmo, quem aqui já não lutou contra a carne? Quem aqui, né, muitas vezes tem a vida, como é que eu vou dizer assim, entra em conflito, né, a carne com o Espírito, o desejo da carne com o desejo do Espírito, e nós temos que ter uma vida constante, temos que estar em constante oração, em constante busca, para que o Espírito Santo de Deus nos mantenha firme naquele propósito qual Ele nos chamou. Aqui nós estamos vendo a vida de Pedro. Pedro foi um homem que andou inconstantes em várias áreas, mas nós sabemos que a vida dele foi restaurada. E o Senhor, Ele tem restauração para mim e para a sua vida. Nós sabemos que aquele que é fraco espiritualmente, ele buscando no Senhor, ele buscando na presença do Senhor, ele consegue ser forte, ele consegue ser cheio do Espírito, para que a carne dele não dê lugar ao espírito maligno que influencia a vida dele, mas que ele possa ser influenciado pelo Espírito de Deus. É isso que o Senhor quer para nós, que sejamos influenciados pelo Espírito de Deus. Então nós temos que fechar todas as brechas, temos que fechar todas as portas, para que o espírito maligno não adentre no seu coração e não festeje com a sua vida. Amém? Vemos essa inconstância na vida de Pedro. Também vemos uma terceira inconstância, e eu queria ler com vocês a respeito da inconstância na palavra, porque Pedro foi inconstante no seu falar. Então vamos ler então Mateus capítulo 26, folhei mais um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante. Falei que vocês vão acompanhar a palavra, né, irmãos? Vamos fazer uma leitura. Se você não tem hábito de ler a Bíblia, culto de estudo é para isso, é para ler e aprender, amém? Vamos lá. Versículo 31 em diante diz assim: Então Jesus disse-lhe: Todos vós escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: Eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondendo-lhe disse: Ainda que todos os homens se escandalizarem em ti, eu nunca escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Na verdade eu te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E os mesmos disseram todos os discípulos. Venha comigo no versículo 69. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse ao que ali estavam: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré.
E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: certamente tu também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro, lembrando das palavras de Jesus que lhe dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vemos aqui um Pedro inconstante na palavra. Um homem que fala para Jesus que se for necessário ele morreria com ele, mas não negaria. Jesus deixa claro: Pedro, tu me negarás, Pedro. Antes que o galo cantar 3 vezes tu me negarás. E Pedro fala: imagina, Jesus, aonde que eu vou te negar? Nenhum momento, longe de mim isso. Eu vejo Pedro, falando assim: longe de mim, Jesus, vou te negar nada. Eu estou aqui contigo, juntinho. Aonde tu for eu vou, eu estou contigo em todos os momentos. Mas não, a palavra vai nos dizer, como nós acabamos de ler aqui, que Pedro não esperou a oportunidade e ele negou Jesus. E ele negou Jesus 3 vezes. Pedro foi inconstante na palavra. Pedro podia muito bem falar, não, realmente estou com ele, sigo a ele, sou discípulo dele. Mas não, por medo, mais uma vez, não sei, mas Pedro negou. Pedro negou Jesus. Que não sejamos como Pedro, queridos. Que não sejamos como Pedro. Que na hora do aperto, na hora da aflição, das dificuldades, que você não negue a sua fé, que você não negue Jesus, que você professe Jesus, que você fale do amor de Jesus, mesmo na dificuldade você fale do amor de Jesus, mesmo na tribulação você fale do amor de Jesus, você fale de Jesus, mas não negue a Cristo, assim como Pedro. Jesus, ele nos ensina que nós devemos cumprir com a nossa palavra. A gente sabe que lá em Mateus capítulo 5, versículo 37 vai dizer, que seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é coisa do maligno. Então que nós possamos ter a nossa palavra em todos os momentos. Se você prometeu, cumpra, querido. Se você falou, faça. Seja no meio da tua casa, da tua família, do teu trabalho, aonde você estiver. Se você prometeu, cumpra. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Não troque as palavras, querido. Deus, Ele conta com a gente, Ele conta comigo e com você, para sermos exemplos de Cristo nessa terra. E Cristo não volta atrás, Ele não volta atrás do que Ele fala, Se Ele fala, Ele cumpre. Se Ele fala, Ele cumpre, e é isso que Ele quer de nós. Amém? Eu vejo muitos cristãos que, se a gente for voltar para o lado espiritual, muitos cristãos aqui que faz votos, Muitas pessoas fazem votos ao Senhor, abre a boca para fazer um voto, mas na hora de cumprir não cumpre. Muitas vezes fala: Senhor, se isso acontecer eu vou fazer, se o Senhor abrir a porta eu vou fazer, se o Senhor curar eu vou fazer, Senhor, se o Senhor fizer isso eu nunca mais saio da tua presença. Queridos, tantas pessoas voltaram atrás na sua palavra, tantas pessoas deixaram para trás a sua palavra, muitas pessoas que já receberam tantas coisas do Senhor e eram para estar na sua presença, era para estar na sua casa, mas abandonaram a Cristo. Deram a sua palavra que se o Senhor fizesse, Ele nunca abandonaria Jesus. Mas infelizmente temos cristãos que são inconstantes na palavra. Mas eu creio que aqui tem uma igreja firme, constante na palavra, uma igreja constante na fé, uma igreja constante espiritual. Amém? E eu gostaria de, para finalizar, compartilhar com os irmãos um texto que eu gosto muito, que encontra-se em 2 Pedro, capítulo 3.
2 Pedro, capítulo 3. Apenas 2 versículos. É um texto que fala muito de firmeza. E ele fala assim: vós, portanto, amados, visto que sabeis dessas coisas de antemão, cuidai para que não vos deixais levar pelo erro dos perversos, e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora, para sempre. Amém. Essas foram as últimas palavras de Pedro. Um Pedro renovado. Um Pedro que já deixou de ser inconstante, porque Deus trabalhou na vida de Pedro. E ele fala, para que a gente possa não cair, né, da nossa própria firmeza, nós devemos crescer na graça e no conhecimento. É somente crescendo na graça e no conhecimento que nós não nos deixamos ser levados pelos erros dos perversos. Não deixamos ser levados pelas inconstâncias. Amém? E eu vejo que uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos, agora, falando de firmeza, como Pedro tem falado, é só Jesus mesmo para fazer. É só Jesus, porque Pedro se mostrou um símbolo de inconstância, mas ele terminou sendo um exemplo de constância. Amém? E o Senhor, Ele quer fazer isso nas nossas vidas, nas áreas que são inconstantes. O Senhor, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E embora nós sejamos como Pedro, muitas vezes nós podemos ser como Pedro, né? Em alguns momentos a gente ser inconstante. Temos também aí, como ele, deixar ser tratado. Nós temos que deixar ser tratado, porque o Senhor, Ele quer tratar nas nossas vidas. Nós somos inconstantes muitas vezes, mas o Senhor, Ele é poderoso para nos tratar. Assim como Pedro foi deixado ser tratado, nós também temos que ser deixados ser tratados. Amém? Assim como Jesus, Ele agiu na vida de Pedro. Ele enviou o Espírito Santo para que ele pudesse ser ali cheio de Espírito, vivesse somente pelo Espírito. Deus também intercedeu pela fé dele, para que ele não desfalecesse. E assim o Senhor intercede pela minha e pela tua vida, para que nós permanecemos firmes, constantes na fé, e que nós possamos também assim ser tratados pelo Senhor. Amém? Se coloque de pé, queridos. Somos falhos, somos pecadores. Somos pessoas que precisamos de Jesus. Precisamos deles em todas as áreas da nossa vida. E mesmo que nós falamos que nós somos constantes, isso não é verdade. Que muitas vezes a inconstância bate. A inconstância vem, mas nós temos um Deus todo-poderoso que veio para tratar nas nossas vidas. E nós estamos aqui diante dele para sermos tratados, para sermos corrigidos, para sermos ensinados por Ele. Amém? E o Senhor, Ele quer que nós sejamos pessoas constantes. Constantes na fé, constantes espiritualmente e constantes na sua palavra. Seja constante na fé. Não deixe que as adversidades, não deixe que nada venha abalar a sua fé, que nada venha tirar o seu foco de Jesus Cristo. Não deixe. Não deixe que ser influenciado por espíritos malignos, mas seja revestido do poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e não deixe ser influenciados. E por último, tenha a sua palavra verdadeira. Sim, sim, não, não. Não mude a sua fala. Cumpra o que você prometeu. Amém?